Hoje nós vamos falar sobre o poder da bênção dos pais. O poder da bênção dos pais. Quem já se inscreveu no nosso canal aí? Cadê? Só isso? Meu Deus, vamos receber as palavras, né? As palavras que Deus está mandando, está ficando tão bonito. Já estão mandando foto das pessoas assistindo, né? Muito legal, muito bacana. Provérbios 18, 21 e Gênesis 40. Deixa o teu texto, deixa a tua Bíblia aberta nesses dois textos. Provérbios 18, 21 e Gênesis 40. Queridos, eu já falei para vocês que eu tô com uma vibe, né? Com o Espírito Santo. E quando chega na madrugada, aí ele me acorda. E essa palavra tá quentinha, né? Veio do trono de Deus essa noite. Essa noite Deus me acordou, era 4, em ponto. Aí eu me levantei, falei, Jesus, deixa eu dormir mais um bocadinho, né? Mas aí não teve para onde correr. E Deus trouxe essa palavra muito poderosa no meu coração, que marcou o meu coração, né? Sabe aquele carimbo, né? Pá! Foi carimbado o meu coração com essa palavra. Eu falei, meu Deus, eu preciso abençoar as minhas filhas, né? A minha descendência. Então vamos ler Provérbios 18, 21 e eu quero fazer uma oração. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Agora eu queria que você lesse junto comigo. Tá aí? 1, 2, 3. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Põe a mão no teu coração, deixa eu orar por você. Precioso amigo, Espírito Santo, fala conosco. Toca, Senhor. Carimba o nosso coração com essa palavra. Pai, que não seja a carne nem o sangue, mas seja o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Põe anjos ministradores aqui neste lugar. Anjos lutando contra a potestade do ar, contra todo dominador. Não deixe que a nossa mente vagueie por aí, mas que permaneça, nos ajuda a cativar nossa mente em Cristo. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, deixa eu falar um negócio para vocês. Jacó, antes de morrer, né, ele já estava cego. Ele chamou todos os seus filhos, seus 11 filhos, e saiu abençoando e determinando palavras poderosas sobre a sua descendência. E, queridos, tudo que ele profetizou aconteceu sobre os seus filhos. E isso a gente vai levar como lição hoje, na nossa casa. A gente vai dar direcionamento para os nossos filhos no mundo espiritual. Se está acontecendo alguma coisa do teu filho hoje, é porque nós, como pais, não semeamos sobre eles, né? Se está acontecendo alguma coisa ruim, nós, como pais, não semeamos aí coisas boas sobre eles. Se está acontecendo coisas boas sobre ele, é porque lá atrás nós semeamos coisas boas. Quem está comigo aí? Amém? Então vamos lá. A gente vai começar a ler bem devagar. Eu não tenho como ler todo esse texto, porque é muito grande, né? Mas a gente vai colocar alguns e vamos estudar um pouquinho sobre os filhos de Jacó. Então Gênesis 49, 1 diz assim: depois chamou Jacó os seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciai-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Olha só, o pai, ele é um profeta, a mãe é uma profetisa de Deus sobre os seus filhos. Então tudo que você falar, tudo que você semear sobre o seu filho, seus filhos vai acontecer. Posso ouvir um amém? Verso 2: ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Ele chamou Ruben, que foi o seu primogênito. Ruben, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor,
o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, impetuoso como a águia, não serás mais o excelente, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito do teu pai, então contaminaste, subiu a minha cama. Eu vou explicar isso lá na frente. Quinto, versículo 5. Simeão e Levi, ele chamou os dois, são irmãos e as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma com a sua congregação, minha glória não se junte, porque o seu furor mataram um homem e a sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Isso daí não foi bênção, foi maldição, né? Vamos continuar, eu vou explicar. Judá, verso 8. A ti te louvarão os teus irmãos, e a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho da presa, subiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Vamos pular aqui para o 22, porque é muita bênção sobre os filhos, né? Eu não vou conseguir falar sobre todos eles. Uma segunda pregação. Verso 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e flecharam e odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços, as suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. De onde é o pastor e a pedra de Israel? Pelo que Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos de altos céus, com bênção do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos dos teus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de Jacó e sobre o alto da cabeça do que foi separado aos seus irmãos. Benjamim, verso 27. É lobo, olha aí o pessoal do papão aí, né? É lobo que despedaça pela manhã, comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Verso 28. Todas estas são as 12 tribos de Israel, isto é, que lhes falou seu pai, quando os abençoou, cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Olha só, queridos. A bênção do pai possui um peso espiritual sobre os seus filhos. Quando você começa a abençoar os seus filhos, você está colocando uma chave no portão do céu, girando, e no mundo espiritual você vai estar liberando essas bênçãos sobre os seus filhos. Lá em Apocalipse diz que tem uma taça que é colocada a oração dos santos. Sabe o que acontece quando começa a colocar a oração dos santos? Essa taça vai enchendo. Vai chegar uma hora que o anjo está chegando lá e ele vai precisar, né, ajeitar aquela taça, porque tem muita oração ali. Então, quando começa a profetizar sobre o teu filho, você está abrindo lá uma porta de bênçãos para a vida do teu filho. Mas se você liberar através da tua boca, por mais que seja de uma outra forma, né, maldição também vai cair sobre o seu filho ou sua filha. Deixa eu contar uma história para vocês. Próximo de casa tinha uma moça
Tem uma senhora agora, né? Que toda vez ela passava com um filhinho, ou era neto, era filhinho, e ele fazia alguma coisa engraçada, ela falava, seu bandidinho, seu ladrãozinho. Já contei isso aqui, né? Irmão, sabe o que aconteceu com esse rapaz quando ele cresceu? Só vive entrando e saindo da cadeia. Por quê? Porque a autoridade que estava sobre aquele jovem falava que ele era um ladrãozinho, né? Um bandidinho, liberando maldição sobre aquela criança. Mas eu já vi também muitos homens de Deus e mulheres de Deus liberando palavras poderosas sobre os seus filhos. E sabe o que acontece? Seus filhos serão poderosos na terra. Amém? Seus filhos serão poderosos na terra. Então você pode edificar, direcionar, ou confundir, ou ferir os seus filhos através da palavra. Mas, queridos, vamos fazer diferente. Vamos edificar, amém? Vamos construir os nossos filhos no mundo espiritual. Amém? Posso ouvir um amém? Então vamos lá. Primeiro ponto. A bênção dos pais tem um poder profético. Olha para o teu irmão aí, faz uma cara de crente para ele e fala assim: a bênção dos pais tem poder profético. Olha só o verso 1. Depois chamou Jacó os seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Por quê? Porque ele estava construindo algo no mundo espiritual para os seus filhos. Irmãos, ele não chegou de uma vez, de uma tacada só. E do nada veio esses pensamentos, do nada veio essa profecia. Ele já estava construindo isso sobre os seus filhos há muito tempo. Ele já estava analisando de um por um, né? Rúben, Judá, Dan, Naphtali. Ele já estava analisando todos eles. Benjamim, José. Então olha só. Jacó não falou apenas emoções, ele falou destino. Hoje, a partir de hoje, irmãos, nós vamos começar a falar destino sobre os nossos filhos. Você vai começar a dar direcionamento no mundo espiritual. Por mais que você não fez uma faculdade, mas você vai olhar para o seu filho, meu filho vai fazer a melhor faculdade. Talvez você não tenha o melhor trabalho, mas você vai olhar para o seu filho e vai falar, meu filho vai ter, ou já tem, em nome de Jesus, os melhores trabalhos, os melhores empregos. Emprego, né? É melhor do que trabalho, né? Porque trabalha muito. Mas o emprego, né? Então, a bênção liberada por um pai influencia o futuro dos seus filhos. Quando você liberar a palavra sobre os seus filhos, né? Quando você liberar essa palavra sobre seus filhos, vai ter uma influência muito poderosa. Então, os pais têm autoridade espiritual dentro do lar. Lá dentro da tua casa, você é autoridade máxima. Posso ouvir um amém? Então, você direciona seus filhos através da profecia. Começa a profetizar sobre eles. Começa a profetizar sobre eles. Você tem poder. Amém? Pais precisam declarar vida, propósito e esperança sobre os seus filhos. Os filhos carregam marcas das palavras que recebem em casa. Se você diz que seu filho é o melhor, ele vai ser o melhor. Você diz que seu filho é poderoso, ele vai ser poderoso na terra. Se você profetiza que ele vai ter os melhores empregos, ele vai ter os melhores empregos. Começa a determinar desde pequenininho. Irmãos, deixa eu confessar um negócio para vocês. Eu já oro pelo marido dessas duas aqui. Falo, Senhor, que o primeiro,
eu vou oferecer em holocausto ao Senhor, né? Brincadeira. Mas eu oro, irmãos, eu oro. Senhor, o marido da Isabelle seja um grande homem de Deus, pregador da palavra, né? Que tenha um emprego que sustente, que essas come, hein? Come bem, né? E come bem, mas eu já profetizo, né? Os maridos das minhas filhas, e que eu os ame como filho, Senhor, porque senão eu vou ter que dar um safanão neles. Cadê? Brincadeira. Então vamos lá. Segundo ponto, a palavra dos pais revelam consequências. As palavras dos pais revelam consequências. Olha só, verso 3 e verso 4. Ele pegou o primogênito, Rúben. Rúben, verso 3. Tu és o meu primogênito, minha força. Foi o primeiro, né? Ele era jovem, né? Minha força e o princípio do meu vigor. O mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás mais o mais excelente. Não serás o mais excelente. Olha o que ele falou aí. Tu era excelente, agora tu não é mais. Por quê? Portanto, subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiu à minha cama. O que ele fez, pastor? O que o Rúben fez? O Rúben se envolveu com Bila, a concubina do seu pai. Se deitou, né, com a concubina do seu pai. Isso desonrou Jacó, desonrou a sua família. Rúben, ou seja, a descendência de Rúben era para ser Jesus. Jesus, descendência de Rúben. Mas não foi. Por quê? Porque o primogênito, o primeiro, desonrou a cama de seu pai. Isso é muito triste, irmão. Sabe o que acontece? Como autoridade, ele não podia abençoar o filho. Ele amaldiçoou o filho. Isso é muito triste. Ele perdeu a primogenitura por instabilidade. Por causa do ato de imoralidade sexual, ele profanou o leito de Jacó e teve graves consequências, resultando na perda da primogenitura. Ele não recebeu a primogenitura. Simão e Levi, vamos lá ler. Verso 5. São irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência, e o seu secreto conselho não entre minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram um homem, vou já explicar, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Ele não abençoou, ele amaldiçoou. Queridos, o que foi, pastor? O que aconteceu com Simeão e Levi? Queridos, Jacó, ele tinha 11 machos e uma fêmea, né? A Diná. A Diná, Siquém olhou para Diná, olha essa gata. Convidou a Diná para dar uma volta e desonrou Diná. Sem casar com ela, né? Todo mundo entende. Sabe o que aconteceu, queridos? Diná rasgou suas vestes, foi chorar lá com seu pai. Os seus irmãos, Simeão e Levi, eles eram filhos da mesma mãe, eles falaram, esse camarada não vai mais viver. Só que o Siquém se arrependeu. E ele foi lá com toda a tropa, né? Com seu pai,
Armon, foi lá conversar com Jacó e falou: olha, eu desonrei sua filha, eu quero me casar com a sua filha, eu quero que ela seja a minha esposa. E Jacó prontamente aceitou, tudo bem. Só que o Simeão e Levi chegaram com ele: pai, não pode. Eles não são da mesma tribo. Para eles serem do nosso povo, eles vão ter que ser circuncidados. Todo mundo sabe o que é isso, né? Eles precisam ser circuncidados. E Jacó repassou isso para Siquém. Olha, Siquém, só pode casar com a minha filha se todos vocês da cidade forem circuncidados. E eles foram, fizeram lá o ato da circuncisão. E no terceiro dia, eles já levaram Diná. No terceiro dia, quem está comigo ainda aqui? No terceiro dia, quando era a maior dor, Simeão e Levi, eles eram guerreiros. Eles eram guerreiros. Eles entraram na cidade e mataram todos os homens. Foram lá com os seus irmãos e falaram: olha, todos os homens já estão mortos. Agora a gente vai trazer de volta a nossa irmã e vamos saquear a cidade. E levaram todo o gado, todas as ovelhas. Quando Jacó descobriu, falou: meu Deus, o que vocês fizeram? Vamos fugir daqui. Pegou o acampamento que eles andavam em tenda e fugiram para outra cidade. Triste, mas olha o que ele falou: maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Queridos, tribo de Levi, tribo de Simeão, penaram. A espada não saía de cima deles. Foi uma das tribos que mais morreu gente. Tribo de Simeão e tribo de Levi. Vamos continuar, que me deram pouco tempo. Ai, Jesus, glória a Deus. Então receberam repreensão por violência e ira. Jacó mostrou que atitudes têm consequências e a bênção não ignora o caráter. Os pais devem corrigir em amor. Filhos precisam entender que escolhas produzem resultados. Escolhas produzem resultados. Terceira, a bênção pode levantar um futuro glorioso. Vamos ver Judá? Vamos ver Judá? Verso 8. A ti te louvarão os teus irmãos, e a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. É difícil um pai sandu falar de leão, né? Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita como um leão. Deita-se como um leão e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá. Olha só. Nem o legislador entre os seus pés. Ele que vem a Siló, e a ele congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Queridos, só para você entender aqui rapidinho. Judá, quando pegaram José e venderam como escravo, Judá foi o único cara que defendeu ele de todas as formas para não matarem José. E isso veio sobre ele as bênçãos do Senhor. Quem se tornou o primogênito aqui? Judá. E sabe o que ele falou aqui? Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. Quem foi descendência de Judá, queridos?
Davi, Salomão, Jesus. Todos os grandes reis vieram de Judá. Quando ele fala que tu é um leãozinho, ele é o leão da tribo de Judá. Quem está comigo? Os remistas, né? Os remistas estão felizes aí, né? Olha só. Encurva-se e deita como um leão e como um leão velho. Quem o despertará? Ó, o cetro do rei, tá? O cetro não se arredará de Judá. Ou seja, todos os grandes reis vêm da tribo de Judá. Não tem nada a ver com o leão daqui, tá, irmãos? É leão da tribo de Judá. Nem o legislador. Quem é o legislador? O juiz. Jesus é o nosso juiz. Amém? Dentre os seus pés até que venha Siló. E olha só. E a ele se congregarão os povos. Amém? Você não está congregando aqui? Então já está se cumprindo a palavra de Jacó. E olha só. Ele amarrará o seu jumentinho à vide. Lembra que Jesus foi lá? Olha, vai lá que vai ter um jumento que nunca foi cavalgado. Pega aquele jumentinho, né? Aí os discípulos foram lá. O dono vai chegar e ele vai perguntar: por que estão levando o meu jumento? Porque o mestre precisa dele, né? Aí foram lá, pegaram o jumentinho. Jesus montou no jumentinho e foi entrando em Jerusalém. E começou a chorar, ó Jerusalém, Jerusalém, né? Quem lembra dessa passagem? E foi isso. E olha só o que aconteceu. Ele lavará sua roupa no vinho. Queridos, toda vez que fala em vinho, fala em prosperidade. Amém? Ele lavará sua roupa no vinho e sua capa no sangue de uvas. Ou seja, se ele é próspero, nós seremos prósperos também. Amém? Seus olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Então, a partir daquele momento, Judá recebe a liderança, a honra, a promessa messiânica. De Judá viria Davi e futuramente Jesus Cristo. O cetro não se arredará de Judá. Uma palavra de bênção pode mudar a história de uma geração. Já pensou? Você está vendo seu filho fazendo tudo errado. Você põe a mão sobre a cabeça dele e começa a abençoar ele no mundo espiritual. A sua descendência será próspera. A sua descendência será grande. Você será um grande homem de Deus. Você será uma grande mulher de Deus. Você vai fazer a diferença. Irmãos, a descendência será abençoada. Posso ouvir um amém? Nunca subestime o impacto de uma palavra liberada com fé. Quando você libera uma palavra com fé, não fique pensando, não vai dar certo. Já deu certo essa palavra no mundo espiritual. Amém? E os filhos florescem quando recebem a afirmação dos seus pais. Quarto ponto, para a gente acabar. Ainda tinha 5, né? Vamos tentar aqui no 4. Cada filho recebeu uma palavra específica. Jacó não abençoou todos da mesma forma. Cada filho tinha características, desafios, propósitos diferentes. Pais sábios discernem individualmente. Eu não posso olhar para Isabelle e dar a mesma bênção para Isabelle para dar para a Rebeca. Por quê? Porque são destinos diferentes, pessoas diferentes, né? Tem o caráter de Cristo? Tem. Mas são destinos diferentes. Não tem para onde correr, né? Só não quero que elas fiquem muito longe de mim. Que elas fiquem perto de mim, do papai e da mamãe. Nem todos os filhos precisam do mesmo tratamento, né? Nem todos os filhos precisam do mesmo tratamento. Você analisa e direciona no mundo espiritual. Então, a partir desse momento, a partir de hoje, você vai começar a analisar os seus filhos. Você vai começar a abençoar os seus filhos. Pois as comparações destroem identidades. Eu não posso ficar comparando a Isabelle e a Rebeca. Perdão.
Pais devem conhecer e desenvolver o potencial único de cada filho. Perdão. Quinto ponto, para a gente acabar. Ainda estou com meio minuto ali. A bênção deve ser intencional. Você tem que ser intencional com o seu filho. Olha só, verso 28. Todas estas são as 12 tribos de Israel. Isto é o que lhes falou seu pai quando abençoou. Agora olha só, essa parte do versículo que me chamou a atenção. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Parece uma redundância, né? Ele abençoou segundo a sua bênção, né? Então, cada um teve um destino profético, mas totalmente diferente, né? Então você vai abençoar seus filhos. E que eles escutem a bênção que você tá mandando sobre eles, né? Olha, vocês viram que ele fala, né? De leão, fala de lobo, do lobo, aleluia. Adeus. Meu Deus, vocês estão... Só a Berenice. Só eu e tu, Berenice. A bênção foi deliberada e pessoal. Queridos, tem uma aplicação prática, né? Que eu coloquei aqui. Os pais devem orar pelos filhos, declarar palavra de vida. De vida. Olha pro teu irmão que está do lado aí e fala, libera a palavra de vida. De vida. Afirmando a identidade dele. Você é filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você é de Cristo. Afirma a identidade dele. Corrige, precisar corrigir? Corrige, mas com amor, com carinho, né? Sem liberar palavras de maldição. E ser um exemplo espiritual, né? Queridos, deixa eu falar um negócio para você. Quando você fala, você pode até convencer, mas o teu exemplo vai arrastar. Por que minhas filhas leem a Bíblia e oram todos os dias? Porque elas veem o pai dela orar e ler a Bíblia, e a mãe dela orar e ler a Bíblia todos os dias. Quando elas chegam na mesa, a minha Bíblia, meu tablet, tá tudo lá, porque o papai já passou por aqui. E tá aqui a Bíblia do papai. Quem tá comigo, irmãos? Então, o teu exemplo vai arrastar o teu filho. Mas se você não ora e você não lê a Bíblia e o seu filho não está te vendo fazer isso, sabe o que vai acontecer? Teu filho também não vai ler a Bíblia e também não vai orar. Diga ai. Então vamos mudar, né? Vamos ser o exemplo espiritual dos nossos filhos. Queridos, para concluir, as palavras dos pais, elas ecoam por gerações. Jacó deixou mais que herança material, ele deixou uma direção espiritual. Hoje muitos filhos precisam ouvir. Olha o que os filhos precisam ouvir. Você tem valor. Você é o melhor, né? Deus tem um propósito para a tua vida, né? Eu abençoo o seu futuro. Os filhos precisam ouvir isso. Irmãos, em agosto, meu coração chora. Minha filha vai pro GMS, Isabelle. Toda vez que eu lembro, vem uma lágrima. Mas eu creio que eu estou entregando minha filha para o Senhor Jesus. Eu não sei onde vai parar depois disso. Eu já estou até chorando, porque toda vez que eu lembro, eu choro. Porque eu amo demais a minha filha. Mas eu sei que o reino de Deus é mais importante do que o meu querer que ela fique aqui. Quem está comigo, irmão? Então eu vou abençoar, eu vou lá com ela, lá em Fortaleza. Entregar minha filha lá, né? Naquele internato lá de 5 meses. Mas eu creio que vai ser algo sobrenatural para a vida dela.
E como ela vem poderosa em Deus aqui para essa igreja, irmão. Pregadora do evangelho. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Então eu já abençoo o futuro dela. Depois que ela decidiu que ela queria ir, eu falei, tu vai trabalhar então para te pagar. E ela foi trabalhar. E ela tá pagando, irmão. Ela tá pagando. E a gente vai ajudar um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. Mas ela fez a diferença. E eu vi a garra que ela fez. E eu abençoo o teu futuro. Em nome de Jesus. Amém? Queria que você ficasse de pé.